Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Aristóteles, ou Ari, como queira, e nós estamos hoje falando do Centro Evangelístico Internacional de Caraí. Esse Centro Evangelístico Internacional, ele é situado na rua Lemos Cunha, 577, Icaraí, em Niterói. E nós estamos na lição número 12. Hoje é dia 21 de setembro. Esta aula, a número 12, é a penúltima desse trimestre. Então, temos mais uma aula e depois mudaremos de revista. E, só para lembrar, hoje, 21 de setembro de 2025, domingo, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. É uma escola bíblica que ajuda, não é uma pregação, mas ajuda muito no conhecimento das Sagradas Escrituras. Não estaremos aqui, obviamente, lendo a revista, mas estaremos conversando acerca do que está na revista. Você tem a revista, e se você um dia estiver passando por aqui em Niterói e quiser nos fazer uma visita para assistir a aula presencialmente, será um enorme prazer. Receberemos você alegres, felizes. E se você gostar, você vai receber também uma revista da Escola Bíblica Dominical. Se você se inscrever, né? Obviamente. Então, hoje, dia 21 de setembro, nós temos um título da semana, que é o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Estamos conversando acerca da igreja em Jerusalém. No início, a igreja que começa a aparecer no Pentecostes. O texto áureo, sempre você verá assim, o texto áureo e a verdade prática da lição, ok? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti para iniciarmos o estudo deste dia, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, desta lição número 12, e te pedimos, ó Deus, abençoa, Pai, cada um daqueles que está ouvindo agora, o teu servo, a tua serva, teu filhinho na fé, a tua filhinha na fé. Hoje e em qualquer outro dia que venha a abrir este site e assistir essa aula. Seja abençoado cada um, Pai, e ajuda-nos para que nós possamos ter, Senhor, a tua direção nessa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém. O texto áureo está em Atos, capítulo 11. Estamos estudando agora, começamos desde o primeiro, né? Atos, capítulo 1. Estamos agora no capítulo 11, versículo 20, que diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, haviam entre as pessoas que iam levar a palavra alguns de Chipre, Barnabé era de Chipre, de Cirene. A verdade prática diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Faz parte.
mas não somente povos não alcançados. O que está à nossa mão, né? Levar a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe contém este texto áureo, sempre. Está em Atos 11, 19 a 30, aonde estaremos lendo. Você pega a tua Bíblia e vamos ler. Atos 11, versos 19 a 30, que diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso é importante. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, e enviando-o aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Então, esta é a leitura bíblica em classe que nós acabamos de ler e que iremos estudar, sendo que nesta lição estaremos colocando sempre três objetivos. Primeiro, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a sua essência. E, em terceiro, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Precisamos ter critérios muito bem definidos, porque uma igreja que dure 2000 anos, começando lá atrás, em Jerusalém, depois dos anos 30, essa igreja, se não tiver uma orientação muito bem específica, um discipulado muito bem orientado pela palavra de Deus,
ela acaba se desviando para muitas direções, causando confusão. E a palavra de Deus não é confusão. É paz e verdade. A introdução desta lição, você vai ter aí na revista, eu vou ler aqui o que eu coloquei como complemento. Pela primeira vez, cristãos levavam a mensagem da cruz aos gentios fora das portas de Jerusalém. Foi pela primeira vez. Houve ali a morte de Estevão. Nós vimos aí na lição número 8, né? Estevão é sacrificado, há uma grande perseguição. O rei Herodes achou muito legal perseguir, porque alguns do povo estavam achando muito bom. E iniciou-se uma grande perseguição. Sem perder a sua essência missionária, os cristãos dispersos pregaram com ousadia em cidades como Antioquia, levando o evangelho além das fronteiras de Israel. Essa expansão revela uma igreja viva, sensível à direção do Espírito Santo e comprometida com a ordem de Jesus, que é fazer discípulos de todas as nações. Ele falou, ide e fazer discípulos, não somente em Jerusalém, mas também em Samaria, na Judéia, toda a Judéia, não é só Jerusalém, e até aos confins do mundo. Primeiro objetivo desta lição, nós falaremos sobre um tema, sempre com 3 tópicos para cada objetivo. Esse primeiro objetivo, uma igreja com consciência missionária. Eles tinham no coração a necessidade de obedecer ao mando do Senhor. Ide. E enquanto vocês vão, preguem o evangelho. E vamos ver aqui que enquanto eles iam, o Senhor confirmava com sinais e maravilhas a palavra pregada no meio de uma situação de perseguição muito grande. Primeiro tópico desse primeiro objetivo, temos como subtópico aqui, né, o nome aqui, primeiro tópico do primeiro objetivo, o Evangelho para além das fronteiras de Israel. É um subtítulo, vamos ver aqui agora, o Evangelho para além das fronteiras do Evangelho, de Israel. Antioquia da Síria era, assim, cerca de 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. É mais ou menos assim como daqui do Rio de Janeiro para São Paulo ou Vitória. Assim, uma distância assim. Antioquia da Síria. Ela era a terceira capital do Império Romano. Primeiro era Roma, depois tinha Alexandria e a terceira, comercial, tinha Porto, Alexandria, ou Antioquia. Antioquia era a terceira. E foi nesta cidade que Paulo, cada vez que ele começava uma viagem missionária, ele começava em Antioquia, duravam cerca de 4 anos e voltava a Antioquia. Ele elegeu essa cidade pelo seu grande interesse que ela tinha dentro do Império Romano, a importância muito grande. Então, tornou-se essa cidade a sede da expansão do cristianismo
fora da Palestina. E figurava, quer dizer, 480 quilômetros fora da Palestina, figurava significativamente nas missões cristãs aos gentios. Para lá, alguns dos primeiros missionários cristãos foram enviados. Lucas abre, então, esta seção do Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo médico Lucas, né? Ele era chamado, na linguagem dele, Lucano, no grego. Ele abre esta seção do livro, capítulo 11, fazendo referência aos cristãos, assim como Filipe, e razão da mesma perseguição que levou o evangelho a Samaria para além das fronteiras de Israel. Veja só, eles estavam na cabecinha deles, pensando que aquilo que o Senhor trouxe era somente para eles. Nesse momento aqui, nós temos no capítulo 10, que durou, no capítulo 10 de Atos, cerca de 6 anos, quando o Senhor fala com Pedro, de dar uma visão, para que ele fosse à casa de um romano, um centurião, um comandante de 100 soldados, romano. O Senhor lhe dá uma visão dizendo, vai. Esse momento aí durou uns 6 anos. Quer dizer, 6 anos eles estavam em Jerusalém. Então agora vem uma perseguição muito grande e eles vão procurar, alguns procuram escapar vivos de Jerusalém, mas os principais, que eram os apóstolos, ficam em Jerusalém. Então, vemos aqui Atos 11, verso 19, que é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A ideia era essa. A palavra era só para eles. Mas já é uma diferença. Já é algo mudando. Não era só em Jerusalém. Faltavam agora entender que precisavam pregar a todos. A gregos e a troianos, quem aparecesse. E judeus também. Então, eles estavam aqui anunciando apenas aos judeus. No segundo tópico, a gente vai ver que isso já começa a mudar. O versículo 20 começa a mudar. Temos um subtópico, subtítulo, no segundo tópico desse primeiro objetivo, que diz: cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Não é simplesmente saírem e esquecerem tudo. Finge que eu não existo. Não. Eu estou aqui, eu sou um cristão. A igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia, enquanto os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Ficaram lá. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam sua fé. Vamos só lembrar, era Império Romano. Uma coisa muito chamativa era colocar na cruz. Não era matar e colocar na cruz. A pessoa morria na cruz. E com os braços para cima, pendurado pelos braços,
eles acabavam tendo os pulmões comprimidos, eles acabavam sem ar. Era muito triste. Agora aparecia algo diferente, era lançar aos leões na arena. Era esse o momento que eles viviam. Não era um fingir de perseguição, era algo muito forte. Então, esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam sua fé, sem temor, porque estavam cheios do Espírito Santo. É diferente. É diferente. Estar cheio do Espírito Santo, o que vier é lucro. Sem temor, aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus, deram testemunho do Evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da sua missão de testemunhar acerca de sua fé, onde quer que estivessem, sem perder o foco cristocêntrico da mensagem. Eles apresentavam Cristo, o Messias. Paulo apresentava Cristo, o Messias, que morreu na cruz e ressuscitou. Ele venceu a morte e voltará, segunda vez. Era isso que Paulo pregava o tempo todo. Então, temos aqui uma grande perseguição, mas eles não perdem o foco em momento algum. E na leitura bíblica em classe, onde nós lemos, havia entre eles, versículo 20, alguns homens, cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Ou seja, no versículo 19, nós vemos que eles não anunciavam a ninguém, a não ser somente aos judeus. Aqui, ó. E os que foram dispersos, versículo 19, pela perseguição que sucedeu a Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí, versículo 20, você vê, olha, tinha alguns no meio deles que deram uma guinada, começaram a enxergar que também tinham outras pessoas, não somente os judeus, e começaram a pregar a todo mundo. E isso agora começa a fazer uma diferença. Pedro já tinha tido aqui aquela orientação do Senhor, ele tinha entendido que era para pregar para todo mundo. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele estava tão bitolado com aquele negócio que você me convida para ir na tua casa para fazer uma oração, e eu chego na tua casa e eu falo assim, vim aqui porque você me convidou, mas eu não estou acostumado a vir na casa de pessoa que não é crente. Vamos dizer que, estou dando um exemplo aqui. Eu comecei mal demais. Comecei muito mal. Chego na casa da pessoa, não é bom eu vir na casa de uma pessoa que não tem um gramado na frente da casa. Estou inventando aqui agora. Poxa, já ofendi a pessoa. E é isso que ele fala. Pedro chega na casa de Cornélio e diz assim, ó, sabemos que não é lícito nós, judeus, entrarmos na casa de gentios. Não adiantou nada. Quando ele começou a falar, o Espírito Santo veio e batizou todo mundo. E ele ainda olha para trás com aqueles que ele tinha levado com ele, como para testemunhar o que ia acontecer. Olha assim e diz, poxa, será que podemos negar
o batismo nas águas a estes que receberam o mesmo Espírito que nós? E aqui nós temos agora uma diferença que já é a perseguição geral. Mas aparecem pessoas que não somente pregam para judeus, mas também aos demais. Terceiro tópico do segundo objetivo: esses cristãos, assim como Pedro, eles falaram assim que Jesus mandou, né, o Espírito Santo veio e batizou com o Espírito Santo, e Pedro faz uma pregação, 3.000 pessoas se convertem. Eles dizem assim, mas não são essas pessoas leigas, pessoas sem estudo? Como é que nós conseguimos ouvi-los em nossa própria língua materna e começa a falar ali 10, 11, 12 línguas diferentes, locais diferentes, com linguagem diferente? Eles não são doutorandos em nada. Aqui nós temos cristãos leigos, que é o subtítulo desse terceiro tópico, mas capacitado pelo Espírito Santo. O texto de Atos 11, versículo 20, deixa claro que foram estes cristãos comuns. Paulo não era comum. Paulo era um doutor. Mas aqui estamos falando de pessoas realmente comuns. Foram os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos, anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Eram pessoas que tinham recebido o Espírito Santo, que tinham sido transformados, que é o primeiro milagre que Jesus faz, é num casamento, transformando a água em vinho. É isso que acontece. Há uma transformação que não depende de nós. De nós cabe aceitar apenas, mas também convencidos pelo Espírito Santo. Mas nós podemos também resistir ao Espírito Santo. E quando Estevão morre, ele fala: vós resistis ao Espírito Santo, vós e vossos pais. Aí o pessoal rangiu os dentes, pegaram pedras e mataram ele. Então, nós podemos aceitar ou podemos resistir. Eu prefiro estar diante de Deus. Então, Atos 20 deixa claro que esses cristãos eram leigos. Observamos que Deus abençoa o ministério deles com sinais. Eles iam pregando a palavra e pessoas iam sendo libertas, demônios eram expulsos. Olha, esse negócio de falar de demônio naquela época era um negócio, hoje em dia já é difícil. Tinha gente que entrava em pânico, só ia falar que em demônios. Eles expulsando. Lá em João, quando Jesus pega os 72 e botaram apóstolos, aliás, discípulos dele, não eram apóstolos ainda, eram somente 12, e dividiram de 2 em 2 para pregar. Quando eles voltaram esfuziantes, porque os demônios se submetiam a eles e muitas pessoas eram curadas. Jesus falou: olha, não fiquem felizes, esfuziantes, porque os demônios se submetem a vocês. Fiquem felizes, porque se eles saem, é porque vocês verdadeiramente têm o nome escrito no livro da vida diante do Pai. Vocês são representantes do Pai. No livro da vida está o nome de vocês. Os demônios têm que submeter a vocês.
porque é em nome do Pai, em Jesus Cristo. Então, mais uma vez, versículo 20 do capítulo 11. Então, havia entre eles alguns homens sírios, sirinenses, de Chipre, de Cirene, né? Que não foram naquela ideia de só pregar somente para judeus. Eles foram pregando aos gregos e anunciavam a palavra do Senhor Jesus. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, ou seja, não havia ali presbíteros, diáconos, né? Não havia nada disso. Haviam pessoas pregando. Então, o que fica aqui em destaque não era o ofício ou o cargo, eu tenho um cargo agora, então eu posso, não tem nada a ver isso. Quem expulsa é o nome de Jesus. Eles têm que obedecer. Houve um momento em que não vamos comentar aqui agora, mas os filhos de um certo homem lá, vendo Paulo expulsar demônios, foram lá e disseram a um endemoniado: sai, estou te ordenando que você saia dessa pessoa em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aquela pessoa, um homem só, falou assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo também. Mas e vocês, quem são? Pulou em cima daqueles homens, deu uma surra neles e saíram nus. Arrancou a roupa deles, saíram nus. É o nome de Jesus. Mas o Espírito de Deus já está em nós. É diferente. E o nosso nome já está escrito no livro da vida. Então, a mão do Senhor estava com eles. É o que diz Atos, capítulo 11, versículo 21. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Ou seja, o Senhor realizava milagres, comprovando a palavra pregada. Passemos agora para... Já falamos dos 3 tópicos do primeiro objetivo, agora, segundo objetivo, título: uma igreja com visão transcultural. Segundo objetivo, uma igreja com visão transcultural. Não é mais uma visão em Jerusalém, mas ampliaram-se os portais de pregação. O Horizonte fez assim. Subtítulo, primeiro tópico do segundo objetivo, temos a cultura grega ou helênica. Cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, cidade base das viagens missionárias de Paulo, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência e sem comprometer a verdade da mensagem. O evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Então, sem perder a essência, isso é importante, o que vamos ver daqui a pouco, você falar para um judeu acerca do Messias, tudo bem. Mas você chega para um grego que não sabe nem o que é a Torá, não sabe nem o que é a palavra de Deus, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, porque o Novo não existia, e falar em Messias ficava difícil. Não era legal, é difícil. Então, você teria que levar a mensagem sem perder a essência dela,
Só o Espírito Santo é que vai mostrar qual será a estratégia a ser utilizada. Então, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia. No versículo 20, vimos isso. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, que adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Fica um pouco complicado você tentar pregar, fazer uma viagem missionária no meio de canibais, por exemplo, em que a palavra de Deus precisa chegar, sem conhecer a cultura deles, e com uma mensagem que não tem nada a ver com eles. Só Deus para dar a estratégia. A pregação do Evangelho nessa cidade de Antioquia tem sucesso numérico, o qual é atribuído à mão do Senhor que era com os discípulos. Versículo 21. A mão do Senhor era com os discípulos. Vamos ver só uma comparação com Marcos. João Marcos, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 20, diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, havia uma necessidade muito grande de que os sinais acontecessem. Principalmente porque o povo de Israel estava há 400 anos sem um profeta. E, de repente, uma chuva de profetas começa a entrar, se distribuírem por toda parte, pelo mundo todo. Então, também João, veja aí, João no capítulo 20, versículo 30, é só para você ver que a palavra era confirmada para essas pessoas que não conheciam nada com os sinais. Então, o versículo 30 de João, no capítulo 20, diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, ele já tinha morrido e ressuscitado. Muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, ele operou sinais e disse: olha, vocês vão fazer isso também, em meu nome. Segundo tópico desse nosso segundo objetivo, agora sim, contextualizando a mensagem. Então, subtítulo: contextualizando a mensagem. O texto de Atos 11, 20, que diz: e anunciavam o evangelho aos gregos, é curto e direto. Mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias. Chegando lá, olha, eu vim pregar a vocês que Jesus é o Messias. O que é isso? O que significa Messias? O Messias prometido, para mim, eu não sei de Messias prometido nenhum. Então, isso não faria sentido nenhum para eles. A mensagem deveria ser apresentada diferentemente da apresentada aos dos judeus. A mensagem para os judeus era de uma forma, mas a essência era uma só. É cristocêntrica sempre. A mensagem deveria ser apresentada tanto para o judeu e samaritano de uma forma. Eles conheciam.
acerca do Messias. Já esperavam. Os gentios não tinham essa expectativa. Então, Samaria, Jerusalém, Judéia, vamos pregar sobre o Messias. E fora dali. Então, no verso 19, observamos que alguns crentes de Chipre e Cirene dão um passo ousado e também pregam as boas novas de Jesus aos gregos, isto é, aos gentios pagãos de Antioquia. Por isso, a Bíblia é o livro mais lido da história. Não existe outro livro que se aproxime como o da Bíblia, porque é uma linguagem transformadora daquele que criou os céus e a terra e usou pessoas santas, pessoas inspiradas por Deus, para que a palavra, durante séculos e séculos, por várias pessoas, fosse escrita por pessoas diferentes, com cultura diferente, conhecimentos escolásticos diferentes, mas como se fosse uma só pessoa escrevendo. Não estamos falando aqui de psicografia. Não. Estamos falando aqui de Deus utilizando pessoas que estão alertas no que estão fazendo para escreverem a palavra de Deus. Então, a mensagem deveria ser apresentada diferentemente. Por isso, a Bíblia é o livro mais lido, a mensagem aos corações humanos é sempre a mesma. 2000 anos. A mensagem da Bíblia ao coração humano é sempre a mesma, atendendo à necessidade de nossa alma. De repente, um texto que você viu parece que salta assim, é maravilhoso. Deus falando conosco. Terceiro objetivo, uma igreja que forma discípulos. Uma igreja que forma discípulos. Primeiro tópico desse terceiro e último objetivo tem como subtítulo a base do discipulado. A igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Chegando Barnabé a Antioquia, viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Isso aí, Atos 11, 23 e 24. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de uma instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Eram pessoas que não entendiam exatamente como é ser um cristão. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa missão. E assim foi feito. Então você vê em Atos 11, 26, e sucedeu que durante todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então, Atos 11, 25, que é um versículo antes, diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Aí você lê assim, você entende, bom, Barnabé, ele era de Chipre, ele foi até Antioquia e pegou Paulo, que ainda era Saulo, e trouxe para ajudar ele. Só isso. Não é só isso. Hoje nós temos aviões, nós temos navios que andam bem rápido, não tão rápido quanto aviões, mas você pode ir do Brasil à Europa em 15 dias, 20 dias de navio. Ou você pode pegar um avião hoje, chegar hoje lá mesmo.
essa ida, e foi Barnabé para Tarso para buscar Saulo, trouxe ele para poder ajudar, durou 2 anos e meio. Aquele momento em que Pedro aceita que devia pregar também aos gentios, na casa de Cornélio, foram 6 anos após a morte do Senhor, por aí. Então as coisas aconteciam, era devagar. Mas eles voltaram, ele pegou Saulo e eles ficaram 1 ano ali ensinando aquele pessoal. Segundo tópico desse terceiro objetivo, denominados de cristãos. Você pode ver na tua revista. Estamos agora no último objetivo, o terceiro objetivo. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Você vê isso aí em Atos, no capítulo 1, versículo 16. Crentes, também chamados de crentes. Atos 2, 44. Você pode depois, eu não posso parar aqui para ficar lendo a Bíblia, né? Discípulos do Senhor. Atos, capítulo 6, versículo 1. Quem está escrevendo aqui, Atos, é o médico Lucas, que ia com Paulo. E também chamados santos, Atos 9, 13. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho, seguem o caminho. Atos 9, 2. Também você pode ver Atos 19, versos 2, verso 23, Atos 22, versículo 4, também 24, versículos 14 e 22, você vê em muitos momentos sendo chamado de crentes, os que seguem o caminho que eles esperavam há tantos anos. Mas agora em Antioquia, pela primeira vez, são chamados cristãos. Atos 11, 26. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo, ou pequenos cristos, representantes de Cristo, filhos de Cristo, gerados por Cristo. Tinha esse sentido, esse termo, cristãos. E nós somos chamados até hoje de cristãos. Chegamos agora ao terceiro tópico desse terceiro objetivo, a identidade cristã. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, pode ser, né? De repente, é uma forma de zombaria. A verdade é que aqueles perseguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação. Aqueles seguidores demonstravam um grande entusiasmo, uma dedicação tremenda naquilo que faziam. Assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então, quando chegaram pessoas, logo que foram batizadas com o Espírito Santo, que saíram de Jerusalém, essas pessoas que estavam aqui sendo transformadas, elas continuavam com entusiasmo e dedicação. O que realmente define um cristão
não é apenas o nome ou rótulo. O nome dele é o diácono, o presbítero, é o senhor fulano, o ricão ou o pobrinho. Não, não é isso que define um cristão, mas sim a sua vida, sua fé e suas atitudes. Nessa linha de pensamento, eu vou colocar aqui uma palavra que até hoje se usa muito, de um pastor americano, Ralph Waldo Emerson, que disse: tuas ações, o que você faz, fala tão alto para mim que quando você fala, eu nem escuto o que você está dizendo. Ou seja, o que você faz, o que eu faço, fala tanto sobre mim. A gente vê isso na política, né? Fala tanto sobre mim que quando eu começo a falar sobre mim mesmo, quem eu sou, você não precisa ouvir. Eu não preciso ouvir o que você fala. Eu olho para você, pequeno cristão, pequena cristã, servo, serva do Senhor, que enquanto caminha, as pessoas olham e dizem: ali vai uma pessoa diferente. E quando você um dia fala com aquela pessoa, ela diz assim: eu sabia. Quando você passava, eu via que você é diferente. Nós, cristãos, nós somos representantes de Cristo. Cristãos, pequenos Cristos sobre a face da terra. Então, esse pastor, ele era também filósofo. E ele falou assim: tuas ações falam tão alto que não posso ouvir o que você fala. Então, o que realmente define um cristão não são o nome, o rótulo, mas sua vida, sua fé, suas atitudes. Isso define o cristão. E a conclusão da nossa aula de hoje: o que se destaca da nossa conclusão não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem sabe até uma pessoa que não sabe ler, que pega uma Bíblia de cabeça para baixo e lê um salmo inteiro, porque não sabe nem que posição coloca, mas não está lendo, simplesmente porque ouviu e decorou e traz uma mensagem que parece que o fogo desce do trono de Deus sobre a igreja. Já aconteceu isso tantas vezes. Então, não são rótulos. Pessoas simples, anônimas, realizam a sua obra. Ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como presente de Deus, dado simplesmente por sua graça. Graça, graça, assim veio a graça de Deus, Jesus, sobre mim. A graça. Eu não merecia, você não merecia. Quando Deus crescer em nós e quando nós diminuirmos, como diz João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, então o poder de Deus, através de nós e em nós, operará
segundo a palavra pregada. Então, quem deseja fazer a obra de Deus, seja quem for, será capacitado por Deus. É o que nós vimos aqui nessa lição. Pessoas incultas, pessoas que não letradas, inclusive Pedro é classificado assim, lá no início. Pessoas iletradas, altamente capacitadas. Porque quem convence é o Espírito Santo. E 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. E depois, numa segunda pregação, mais 2.000 pessoas. Então, fica assim a nossa lição de hoje. Lição número 12 desse dia de hoje, 21 de setembro, dia da Escola Bíblica, dia nacional da Escola Bíblica Dominical. Esperamos você na próxima aula. E se você gostou dessa aula, por favor, compartilhe. Mande para pessoas que você conhece, pessoas que você acha que essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, fará algum efeito, fará efeito. É importante que a pessoa veja, então compartilhe. E façam perguntas também. A gente vai dar uma olhada e de repente a gente pergunta, a gente vê a resposta, coloca para você a resposta, tá bom? Então, esperamos você aqui na próxima aula. Receba a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre a tua casa, os teus negócios, a tua família, o teu lar, os teus estudos, e tenha misericórdia de você. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Esta paz que excede a todo o entendimento. E que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.